Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, no texto da leitura oficial. Nós fizemos a leitura, para quem chegou depois, em Malaquias, capítulo de número 3. Lemos os versículos de número 13 até o verso de número 18. Agora, inicialmente, eu vou ler apenas o 18 e depois leremos os demais. O versículo 18 diz assim: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, o que é uma pessoa justa? Na concepção social, mas tá bom. Uma pessoa justa é uma pessoa que pratica a justiça, ok? Uma pessoa que gosta de ver as coisas acontecerem de forma justa, que gosta de preservar os direitos do outro, que tem uma percepção do que é certo, do que é errado, e que busca, se esforça para ver as coisas certas acontecerem, que fica indignado quando as coisas acontecem da forma errada. Isso é a concepção que nós temos de justo. Mas numa concepção bíblica, principalmente no contexto do Novo Testamento, no contexto neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, nós podemos compreender que, na perspectiva bíblica, o justo não é somente aquele que ama a justiça. Na percepção bíblica, o justo é aquele que foi justificado. E o que é justificar? Justificar é inocentar da culpa. Portanto, nós éramos culpados diante de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer. Por que Deus não viu um justo sequer? Porque ainda o homem que tenha o senso de justiça mais aguçado dos homens, ele ainda é injusto. Diante de Deus, ele ainda não é suficientemente justo. Por isso que a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da graça e da glória de Deus. Então todos os homens, aos olhos de Deus, eram injustos. O que nos tornou justos diante de Deus? O que nos tornou justos diante de Deus foi Cristo na cruz, morrer em
nosso lugar, perdoar os nossos pecados e ouve. A gente precisa, irmãos, se atentar muito para esse pilar, que é um pilar central da fé cristã. A doutrina da justificação. Olhar para a cruz de Cristo e compreender que a cruz de Cristo, ela foi vicária, ela foi substitutiva. Que por conta do pecado eu tinha uma sentença. A lógica é bem simples. O homem pecou, ele foi, por causa do seu pecado, ele foi sentenciado, e a sentença para o pecado é a morte. Então Jesus veio, não pecou, morreu a nossa morte, e a sua justiça foi imputada a nós. Então houve uma troca, ela é vicária, ela é substitutiva. A morte de Cristo é uma troca de posição. Cristo levou sobre ele os nossos pecados, e sobre nós ele imputou a sua justiça. Em outras palavras, as nossas obras foram cair na conta de Jesus, e as obras de Jesus caíram na nossa conta. Em outras palavras, ou dito de outra maneira, o nosso débito, o nosso déficit foi parar na conta de Jesus, e o crédito, o superávit dele caiu na nossa conta. De modo, queridos, que quando Deus Pai olhou para Jesus na cruz, ele viu os meus pecados sobre ele, razão pela qual ele se voltou de costa para o Filho. E isso foi muito doloroso, isso foi muito penoso para o Filho, porque a morte que Jesus sentiu não foi a morte, a maior dor que Jesus sentiu, não foi a dor da cruz, dos pregos, mas foi a separação temporária do Pai. Porque a separação temporária do Pai é de fato a morte. Deus disse para Adão e Eva: vocês não comam do fruto proibido, porque no dia que vocês comerem do fruto proibido, certamente morrereis. Eles comeram. E eu pergunto para você, eles morreram fisicamente no mesmo dia? Não. Eles não morreram fisicamente. E o que foi que aconteceu com eles no mesmo dia? Eles foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos da presença do Pai. Gente, grave isso. Eu digo isso com muita frequência, e muito provavelmente você já tenha escutado eu dizer isso aqui, mas eu vou dizer de novo, porque quem não ouviu vai ouvir. A palavra morte no contexto bíblico, ela está muito ligada à ideia de separação. Morte é igual a diga de novo, morte é igual a separação. Quando Deus disse para Adão e Eva: no dia que vocês comerem, certamente morrereis. Eles comeram, não morreram fisicamente, mas espiritualmente eles foram
afastados ou separados de Deus. Eles foram postos para fora do jardim, foi colocado um anjo na porta do jardim e Adão e Eva perdeu a comunhão com Deus. Isso significa morte, porque morte é separação. Houve ali uma ruptura, uma morte espiritual. Para reforçar o que eu estou dizendo para vocês, eu quero lembrá-los daquele pai que tinha um filho pródigo, que foi embora, gastou a herança do pai e depois voltou para casa. Quem já ouviu essa história? Daquele filho que o pai tinha 2 filhos, um foi embora, lá de Lucas 15. Quando ele volta, o que o pai diz para o filho que tinha ficado em casa? Disse: esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você percebe que a ideia de morte, ela está ligada com a ideia de separação. E não só na concepção bíblica, no nosso contexto também, esse sentido, irmão Natanael, ele é aplicado. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, está chateado, com raiva de outra pessoa, a pessoa diz assim: para mim fulano morreu. O que a pessoa está dizendo? Eu não quero mais contato, não quero mais proximidade, eu quero distância, separação. Vocês compreenderam o que morte significa? Separação. Jesus morreu na cruz fisicamente, mas a morte que mais doeu em Jesus foi quando o Pai o deixou. Porque quando ele estava ali agonizando na cruz, que Deus Pai olhou de lá, o que ele viu? Em Jesus estava o que, igreja? Isaías diz no capítulo 53 que ele levou sobre si os nossos pecados. Quando Deus Pai olhou para Jesus, o que ele viu em Jesus? Ele viu os nossos pecados. Eu estava lá também. Nós estávamos lá. Então, por causa dos nossos pecados, Deus não pôde estar com Jesus ali, naquele momento, por causa dos nossos pecados. E Jesus sentiu isso. Olhe para mim, por favor. E ele bradou na cruz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso foi o que mais doeu em Jesus. Foi a dor da separação. E separação numa concepção bíblica é igual a morte. Então um dia Jesus ficou longe do Pai por causa de mim. Você pode repetir comigo? Diga comigo: um dia Jesus ficou longe do Pai por causa de mim. Por que Jesus fez isso? Porque a morte da cruz, ela é vicária, é substitutiva. Ele fez isso para que no outro dia eu pudesse me reconciliar com o Pai. Por quê? Olha para cá. Quando Deus Pai olhou para Jesus na cruz e viu sobre ele o meu pecado, foi automaticamente creditado na minha conta a justiça de Cristo, as obras de Cristo. De modo que, quando Deus Pai olha para mim hoje, olha para você, Ele não vê os nossos pecados. Ele vê o que, pastor? Ele vê a justiça de Jesus nas nossas vidas. Portanto, aquele que está em Cristo, escondido em Cristo, dentro de Cristo, Cristo está dentro dele. E isso é que é o bacana do Evangelho, irmão, é que quando a gente aceita Jesus, quem me ouve, diga amém.
Quando a gente aceita Jesus, há uma fusão entre a gente e Jesus, de modo que a gente não sabe mais até onde vai eu e começa Jesus, até onde termina Jesus e começa eu, porque eu e Jesus, diz Paulo, nós somos. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há uma mistura, uma fusão que aconteceu entre eu e Jesus, que é inseparável, misturada. Eu virei um com Ele e Ele um comigo, e eu e Ele com o Pai somos um. Jesus disse na oração sacerdotal, disse: Pai, assim como eu e Tu somos um, eu quero que também eles em mim sejam um contigo. Irmãos, nós nos tornamos um com Deus. Aí quando Deus Pai olha para a gente, Ele vê Jesus. E isso nos torna justos diante de Deus. Compreenderam até aqui? Quem compreendeu, diga amém. Então, na concepção bíblica, o conceito de justiça está diretamente ligado à justificação, ou o ato de Cristo nos tornar justos diante de Deus. O texto de que nós lemos diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Bom, eu já disse para vocês o que é um justo. Mas e o que é um ímpio? O que é uma pessoa ímpia? A Bíblia trata o ímpio com muita dureza. Todas as vezes que a Bíblia fala do ímpio, a Bíblia fala de condenação, de juízo, de morte eterna. As palavras de Deus a respeito das pessoas ímpias, elas são pesadas, duras. Então o que nós entendemos, já entendemos o que é um justo. É aquele que foi justificado por Cristo perante Deus. Vem a pergunta, então o que é um ímpio? O ímpio é aquele pecador deliberado, é aquele pecador que peca e tem prazer no pecado, porque existem dois tipos de pecadores. Existe o pecador arrependido, aquele pecador que conhece a Deus, que crê em Deus, e que por atos de fraqueza, ele acaba falando alguma coisa, fazendo alguma coisa, mas logo a sua consciência lhe cobra, e ele fica arrependido, e ele se volta para Deus, ele chora, ele lamenta diante de Deus, até alcançar o perdão, a restauração da sua consciência, e estar novamente em paz com Deus. Existe aquele pecador que é deliberado, aquele pecador que peca e tem prazer no pecado, ele não se ressente do pecado, a sua consciência não lhe cobra, e ele peca e peca novamente, e vive uma vida desregrada, sem preocupação se os seus atos estão ou não agradando a Deus. Ele vive para os seus prazeres, para satisfazer os seus próprios desejos, suas próprias ambições. Esse tipo de pessoas a Bíblia chama de ímpio. E a Bíblia diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus irmãos,
Estava meditando sobre essa palavra hoje. E eu sei que Deus vai ministrar ao coração de alguém nesse lugar. Agora eu quero fazer analisar um pouco do contexto dessa passagem bíblica. Malaquias é o último dos profetas do Antigo Testamento. E ele profetiza em um período do pós-exílio. O exílio é o período em que os judeus passam na Babilônia e depois eles voltam para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade. E alguns profetas profetizaram depois do retorno. Os profetas que profetizaram depois do retorno nós chamamos de pós-exílio, porque o exílio é o período em que eles passam lá. Quem me acompanha até aqui, diga amém. Preste atenção. E esse tempo, o povo eles sofreram muito, porque eles voltaram para a Palestina, ocuparam suas casas, reconstruíram a cidade, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, mas eles não tinham autonomia política, nem econômica. Eles ficaram sob domínio de outros povos, e eles passaram maus bocados. E nesse íntere, começou a haver entre eles algumas murmurações. E algumas pessoas começaram a dizer: olha, eu não estou vendo vantagem nenhuma nesse negócio de servir a Deus. Nós temos nos esforçado para cumprir os mandamentos, para praticar os rituais que a lei ordena. Nós temos nos esforçado para congregar, para ir ao templo, temos nos esforçado para ser pessoas piedosas, temos nos esforçado para fazer alguma coisa para Deus, mas não estamos vendo que isso vale a pena. Era o que eles diziam. Se não, vejamos. Mateus, se você puder colocar o versículo 13 do capítulo 3 de Malaquias. A igreja acompanha também. O Senhor ficou ofendido. Por causa dessas palavras deles, Deus ficou ofendido. E olha o que Deus diz: olha, as palavras de vocês foram agressivas para mim. Dá uma pausazinha e volta a imagem para cá, gente. Murmuração. Não, eu queria que você repita comigo. Diga comigo: murmuração é uma ofensa a Deus. Eles estavam murmurando. E Deus disse: as palavras de vocês foram duras demais. Vamos continuar a leitura. As palavras de vocês foram duras demais para mim, diz o Senhor. Mas vocês dizem: e o que temos falado contra ti? As pessoas, eles falaram, Deus disse que as palavras eram duras, e eles ainda disseram assim: e o que foi que nós falamos mesmo, hein? O que foi que eu falei demais? Falei nada demais. Veja o versículo de número 14. Aí Deus diz: vocês andam dizendo assim, ó, é inútil servir a Deus. Que proveito temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Olha o versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam a Deus e escapam. Voltem para mim. Vamos parafrasear o que esse pessoal está dizendo. Ele falou: olha, eu não estou vendo vantagem nenhuma nesse negócio de servir a Deus, porque nós temos nos esforçado para cumprir os preceitos, para cumprir os mandamentos, temos nos esforçado para fazer tudo direitinho.
temos nos esforçado, eles chegam a usar o termo, temos andado de luto diante do Senhor, numa forma de dizer assim, nós temos nos privado de prazeres. Vocês compreendem a lógica? Eles estão dizendo, olha, nós temos nos privado de prazeres, de festas, de curtições, de diversões, temos andado com uma vida policiada, regrada, com cuidado para a gente não pisar fora do caminho. Mas eu não estou vendo fruto, não estou vendo vantagem nisso. Ele dizia, o pior é que quando a gente olha para as pessoas ímpias, quando a gente olha para as pessoas que não temem a Deus, parece que eles vivem muito bem. Eles tentam a Deus e escapam. Não tem ninguém cobrando nada. As coisas para eles dão certo. Eles prosperam. Então não estou vendo vantagens. Vocês entendem isso? Era assim que eles falavam. Eu não estou vendo vantagens em servir a Deus. A gente parece que quanto mais ora, mais assombração aparece. A gente peleja e busca, e é luta, dificuldade, tribulação. E a gente está tentando servir a Deus ali, e de repente se levanta um problema, se levanta uma luta, é tanta coisa. Parece que as pessoas os ímpios não têm problema. Ah, pastor, eu não sei mais o que é que eu faço, porque eu tenho tentado andar direitinho com Deus, ser honesto, fazer as coisas da forma mais correta possível, e é tanto prejuízo, é tanta burdoada, é tanta luta, é tanta dificuldade, e eu vejo os meus colegas que sonegam imposto, pagam propina, suborno, fazem as coisas tudo errado, as coisas para eles parece que dão certo. Era esse o questionamento deles. É aquela pessoa que está dizendo assim, meu Deus, eu estou na igreja há tanto tempo, esperando no Senhor, esperando em Deus, esperando Deus mandar o meu abençoado. Aí a minha colega, que nem crente é, nem juízo na cabeça, passou a juventude todinha no mundo, curtindo, indo para a festa, depois casou com um rapaz decente, um rapaz bom, e eu continuo esperando em Deus. Que vantagem eu estou tendo de esperar em Deus? Gente, esse é o questionamento que eles estavam falando. Era nesse sentido que eles estavam dizendo. E Deus disse, olha, essas palavras de vocês é pesada demais. É dura demais para mim. Vocês estão me ofendendo com essas palavras. Ele disse, mas Deus, nós estamos te ofendendo em quê? Isso é a verdade. Nós estamos servindo ao Senhor e só temos levado peia. É só luta, é só dificuldade. E eu vejo os ímpios aí, na sexta-feira já estão com a mesa no meio da rua bebendo cachaça, com tira-gosto, e às vezes Deus chega o domingo, eu não tenho dinheiro nem para mistura, Deus. Você está entendendo? Eu passo no meio da rua, vejo os ímpios bebendo, eu não sei onde eles arranjam dinheiro para passar um final de semana, todo bebendo, comendo com tira-gosto. Bebendo com tira-gosto. E eu, Jesus, aqui nessa luta. Pois é, se essa história parece com alguém, Deus quer falar com esse alguém hoje. Dê um toque na pessoa que está perto de você e diga, preste atenção que Deus vai falar. Esse era o sentimento. Irmãos, esse sentimento é perigoso. Eu queria, por favor, Mateus, que você colocasse aqui o Salmo 73. Porque nós vamos ter uma figura bíblica também que foi tomado por esse mesmo sentimento. O nome dele é Asaf. Era um salmista, cantor, compositor. Salmo 73, por favor. Ele diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Vamos tentar entender o que ele está dizendo? Ele diz assim, por pouco,
por um cabelo de sapo, eu não me desviei. Quase que os meus pés escorregaram. Quase eu errei o caminho. Faltou isso aqui para me chutar o pau da barraca e cair na gandaia. Vamos voltar à leitura. O versículo 3, ele diz assim. Agora olha o motivo. Por que ele quase se desviou? Ele diz, porque eu tinha inveja dos soberbos. Ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte. Mas firme está a sua força. Para ele as coisas estão dando tudo certo. Olha o versículo seguinte. Não se acham em trabalhos como outra gente. É por aí. Parece que nem trabalham e não falta dinheiro. Nem são afligidos como outros homens. Parece que nem tem problema, eles têm. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como se fosse um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Ele está descrevendo os ímpios. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Falam o que quer, diz palavrão. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que antes são ímpios e todavia estão sempre em segurança. E lhes se aumenta a riqueza, prosperam, as coisas estão dando tudo certo. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Bom, presta atenção, olhe para a tela, olha a palavra de Asaf, se não parece com aquela lá do pessoal nos dias de Malaquias. Na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. E tem sido em vão, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, deu um nó na minha cabeça, eu não consigo mais entender nada. Prossiga, Mateus. Até, versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu fui para a igreja. É quando eu cheguei lá, Deus falou comigo. Oh, glória! Até que eu fui num culto de Santa Ceia no mês de maio. Aí cheguei na igreja, Deus falou comigo. Deus vai falar com alguém aqui. Aí ele diz assim, depois que o Senhor falou com eles, aí eu entendi o fim deles. Eu entendi que no final, pode voltar para cá, mas no final vai haver diferença. Agora eu quero que vocês voltem de novo para o versículo que nós lemos lá no início, 18, quando o Senhor diz para eles, o Senhor diz, olha, outra vez, diga comigo em alto e bom som, diga outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus irmãos, talvez, Mateus, esse seja o tema apropriado para essa mensagem. A diferença entre o justo e o ímpio. E eu quero que vocês agora, com os olhos focados na palavra, voltem comigo para o versículo 16, porque o Senhor começa a argumentar com eles sobre isso. Malaquias 3:16, o Senhor diz assim, então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Pode voltar aí mais para cá, irmãos, essa é a primeira diferença entre o justo e o ímpio. Erra quem pensa
que o justo não sofre. Erra quem pensa que o justo não passa por luta. E tem até uma teologia estragada, que está sendo largamente difundida, que nós a chamamos de teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, presente hoje em grande escala no meio pentecostal, no meio evangélico, ou diria mais claramente no meio neopentecostal, a teologia da prosperidade, ela defende que se você não está prosperando, se você não está evoluindo financeiramente, é porque Deus não está se agradando de você. E quem está prosperando é porque Deus está se agradando. Meus irmãos, isso é falso. Isso é falso. Tem muitas pessoas que prosperam e Deus não está se agradando delas. E tem muita gente passando luta e dificuldade e Deus está se agradando. Porque isso faz parte das dificuldades normais da vida, são fases da vida. E isso não te define diante de Deus. Você pode dizer amém por isso? Mas o que faz a grande diferença, irmão, olhe para mim e escute isso. Assim como o justo passa por dificuldade, o ímpio também passa. O ímpio também passa luta. O justo adoece, o ímpio adoece. O justo passa dificuldade, o ímpio passa. O justo pode prosperar e o ímpio também prosperar. A gente pode ter dias bons e dias ruins. O que um passa, o outro passa. Agora tem uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que o justo, quando ele ora, Deus ouve. A diferença é que o justo não está sozinho na sua luta. Ele passa luta, passa. Ele passa dificuldade, passa. Ele enfrenta problema, enfrenta. Mas o Senhor disse: aqueles que temem ao Senhor, falará cada um com o seu companheiro e Deus o ouve. Vamos ler de novo o versículo de número 16. Então aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Olhe para cá, o Senhor está dizendo que cada um falou um ao outro, ao seu companheiro. Sabe o que isso significa? Nós estamos aqui entre irmãos, e entre irmãos nós estamos às vezes compartilhando as nossas dores, as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas aflições da vida, e o texto está dizendo, e o Senhor está ouvindo. O Senhor está atento, o Senhor está acompanhando, o Senhor tem ouvido as tuas orações, o Senhor tem ouvido as tuas súplicas, o Senhor tem visto as suas dificuldades, as suas aflições. Você não está sozinho, e é isso que faz a diferença, é que você passa pela luta, mas você passa com Jesus do seu lado. Continuando a leitura, porque o tempo já foi e eu preciso encerrar. O texto diz no versículo de número 16 ainda: há um memorial escrito diante dele, para com os que o temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Levante a sua mão comigo e diga assim: há um memorial escrito diante dele. Você sabia disso, irmão? Você sabia disso, que há um memorial escrito diante de Deus, que toda a sua trajetória, que todas as tuas lágrimas, que todas as suas aflições, que tudo que você passou, está escrito lá no memorial de Deus. Eu não sei se é uma espécie de um smartphone, se é um telão, se Deus olha na palma da mão, ele com um toque assim, mas está tudo escrito lá. Você está escrito no memorial de Deus. A sua história está escrita no memorial de Deus.
Deus não esqueceu das tuas orações, Deus não esqueceu dos seus pedidos, Deus não esqueceu das suas súplicas, Deus não esqueceu do que Ele te prometeu, Deus não esqueceu de nada, está tudo escrito no memorial de Deus, reservado para o momento certo. Você pode erguer as suas mãos e dar glória ao nome do Senhor por essa palavra. O versículo 17 diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, serão para mim joias, e poupá-los-ei como um pai poupa o filho que o serve. Aqui, meus irmãos, nós temos o grande segredo da vida cristã. Jesus disse: olha, naquele dia, o problema é que nós não servimos a Deus pelo presente, nós servimos a Deus pelo futuro. Nós não estamos aqui pelo que Deus pode nos dar, nós estamos aqui pelo que Ele já nos deu. Nós estamos aqui por algo muito maior. O Senhor disse: olha, naquele dia eu poupá-los-ei como um pai poupa ao filho que o serve. Então chegará um dia que vocês vão ver essa diferença. Lá no final, veja o que foi que Asaf disse. Ele disse: até que eu entrei no templo, e aí eu me lembrei qual é o fim deles. A grande diferença entre o justo e o ímpio vai se dar na hora do julgamento, quando Deus olhar e dizer assim para o justo: entra, bendito, para o gozo do teu Senhor, preparado desde a fundação dos séculos, entra para o gozo do teu Deus. E ele vai olhar para os que estão à sua esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E outra vez você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Para encerrar, meus irmãos, eu quero terminar lembrando os irmãos de uma conversa que Abraão teve no capítulo 18 do Gênesis, com um anjo de Deus que passou na casa dele. O anjo passou na casa dele, descendo para Sodoma, e ele estava com uma missão de chegar em Sodoma e tocar fogo em tudo. Mas antes ele passou na casa de Abraão para dizer para Abraão, que ele disse: eu não vou esconder de Abraão o que eu estou fazendo, eu não vou ocultar de Abraão. Então o anjo passou lá para ter uma conversa com Abraão, almoçou com ele e tal, deu o texto depois em casa. E aí no final ele revelou, disse: Abraão, eu estou indo ali em Sodoma. Você vai fazer o quê? Ele disse: eu vou destruir a cidade, eu vou tocar fogo na cidade, vou destruir tudo. E Abraão lembrou que tinha um sobrinho dele que morava lá, Ló. E Abraão ficou comovido, e Abraão faz uma pergunta, que é talvez a pergunta mais difícil que Deus já teve de responder. Abraão pergunta e diz assim: tu vai destruir o justo com o ímpio? Destruirás tu o justo com o ímpio? Que pergunta difícil. Sabe qual foi a resposta de Deus? Não. Não. Você pode erguer a sua mão e dizer assim: há uma diferença. Dê um toque na pessoa perto de você e diga assim: há uma diferença. Aleluia. Para Deus o justo tem um valor diferente. Para Deus o justo tem um preço diferente. Destruirá tu o justo com o ímpio? Ele disse: não. E Abraão diz assim: se tiver lá 100 justos, tu poupa a cidade por amor do 100. Diz: poupa a cidade por amor do 100. Aí Abraão disse: pode ser que não tenha 100. Diz: se tiver lá 50, tu poupa a cidade por amor dos 50. Aí eu disse: eu poupo a cidade por amor dos 50. Aí Abraão disse: e se não tiver 50? Abraão tomou ousadia e disse: e se só tiver 10? Tu poupa a cidade por amor dos 10? Ele disse: sim, Abraão, eu poupo a cidade por amor dos 10. Tu tem ideia quanto vale um justo? Irmãos, o justo vale mais que uma cidade inteira, de que uma metrópole composta de 5 grandes cidades da antiguidade. Você pode levantar a sua mão, abrir a sua boca e dar glória a Deus? Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença.
E a diferença, irmão, vai se manifestar naquele dia. Eu queria que vocês ficassem de pé. E a gente vai ficar de pé, terminando de ler mais uma vez o versículo 18. Todos juntos em alto e bom som. Versículo 18 diz assim: então voltareis e vereis. Então vereis outra vez. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu me lembro de um hino antigo, dá até para vocês botar no repertório de vocês. Um hino antigo que dizia assim: vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente em Jesus. Cadê a Socorro? Para esses hinos antigos, irmão, tem que resgatar essas pérolas. Dê um toque na pessoa que está perto de você e diga assim: vale a pena ser crente. Ser crente em Jesus. Meus irmãos, eu tenho que parar. Eu estou com vontade de dizer mais coisas, alegrar o coração de vocês nessa convicção tão preciosa. Mas eu quero que você saia para casa confortado, que por mais que você veja hoje algumas pessoas que você sabe que deram as costas para Deus e que estão vivendo, prosperando, e às vezes o seu coração pode se sentir seduzido a imaginar que parece que o mal prevalece, parece que os ruins se dão melhor, parece que os corruptos se dão melhor. Por um momento podemos ter até a sensação de que o mal prevalece, mas eu vim aqui como mensageiro de Deus para dizer para você: persevere, continue, fique na presença de Deus, se sustente, porque você está escrito no memorial de Deus. Você está escrito no memorial de Deus, e a Bíblia diz que vai chegar o dia que vai ter uma grande reunião, e todos os homens, desde Adão até o último que nascer no milênio, vão estar diante do Todo-Poderoso, e João disse que vão se abrir os livros, e aqueles que estão escritos no livro de Deus, no memorial de Deus, aqueles cujo nome foi achado, o Senhor vai estender a mão e vai dizer: vinde, bendito. E quando você estiver subindo nos degraus para se assentar com o Senhor teu Deus, você vai olhar do lado e você vai ver uma multidão de pessoas que aqui na terra viveram regaladamente, chorando e dizendo: clemência, Deus, tenha misericórdia. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ah, irmão, naquele dia, e agora eu estou me lembrando de outro hino. Naquele dia você vai lembrar daquele hino que diz assim: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena obedecer, e a vida inteira consagrar a Deus. Levante a sua mão aos céus, abra a sua boca e dê glória a Deus. Feche os seus olhos e faça uma breve oração comigo e diga assim: Senhor, eu não compreendo. Diga: eu não compreendo muito do que me acontece. Diga: mas eu sei que vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena. Diga comigo em oração, diga: Senhor, quando aquele dia chegar, eu direi: Senhor, valeu a pena.
Vale a pena, igreja, vale a pena. Vale a pena, levante a sua voz, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel ao Senhor. Antes de nós celebrarmos a ceia, eu queria que você cumprimentasse aí umas 2 ou 3 ou 10 pessoas perto de você e diga: persevere firme, porque vale a pena, vale a pena. Vai em frente, vale a pena, você vai ver que vale a pena. Suporte. Pastor, estou desesperado já para fazer uma besteira.